O autodesenvolvimento criativo é uma prioridade para muitas pessoas. É um dos aspectos mais importantes da vida do ser humano, mas como se manter no caminho certo? O ego muitas vezes nos mostra o caminho errado e acabamos perdendo muita energia vital. Não há problema em cometer falhas, mas e se você pudesse evitar muitas delas apenas percebendo o que é realmente bom para si mesmo? Isso e muito mais a gente vai ficar sabendo aqui agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aldair Santos e sejam todos bem-vindos ao Mundo Remoto. Se você não é inscrito ainda, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e comenta aí embaixo o que você vai achar, qual a sua opinião a respeito desse vídeo. Você já alcançou um nível de perfeição no seu autodesenvolvimento? Precisa melhorar em alguns pontos? Se você acha alguma coisa, comenta aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então galera, eu tava lendo um livro esses dias, eu vi, é um livro, eu não tô ganhando nada por isso, né? Mas é um livro interessante, livro de Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro é muito interessante, eu estava lendo ele cheio de exercíciozinhos, ainda não terminei de ler, preciso de tempo para ler, mas eu estava lendo e achei bem interessante. Não existe alta performance em grandes resultados sem autorresponsabilidade. Esta é a chave para grandes transformações. É o princípio que está por trás de todo sucesso e performance humana. Então, assim, o que a gente vai ver aqui é bem interessante, algumas avaliações sobre si mesmo, você vai anotando, vai escrevendo, como você vê aqui. Eu vou pegar aqui uma parte aqui sobre de alguns exercícios. Deixa eu ver aqui. Olha só, essas partezinhas com linhas, vem várias perguntinhas aqui sobre você, sobre o que você faz da vida, sobre a sua satisfação com sua realidade financeira, sua realidade familiar, se você está bem nesses âmbitos da vida, se você precisa melhorar, e vai te ajudando a ter esse equilíbrio, o que você está precisando melhorar, o que você já está extrapolando, né? E ajuda a gente a ter também assim aquela coisa da humildade, de a gente voltar para si mesmo e ver que é a gente que está errando, muitas vezes é a gente que precisa pedir desculpas, é a gente que precisa melhorar em muitos aspectos da vida e não o outro, quanto muitas vezes a gente pensa. Então é um livro interessante, O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Recomendo para todo mundo, tá bom? Eu gostaria de te convidar a dar uma olhada em vários erros que todos nós cometemos e perceber como eles são prejudiciais para o nosso verdadeiro autodesenvolvimento. É você ou o seu ego? Com que frequência você toma as decisões baseadas no seu ego? É importante para você se sentir melhor, mais sábio ou mais habilidoso que outras pessoas? A gente tem que fazer essas perguntas, né? Se você está constantemente se comparando com amigos, colegas, né, colegas de trabalho, alimentar o ego é uma motivação perigosa para o crescimento pessoal e pode aí nos colocar em caminhos errados, porque o ego ele nos faz nos tornar gradativamente egoístas. Por mais que a gente tome esse cuidado, a gente se torna egoísta e a gente acaba esquecendo dos sentimentos que o outro tem, de se colocar no lugar do outro. E o que realmente vai fazer com que a gente tenha algum tipo de sucesso em vendas, em qualquer outro tipo de coisa, vai ser esse tipo de situação, se colocar no lugar do outro. Toda vez que você tomar uma decisão importante, pare por um momento, esteja presente, olhe para si mesmo, né, de uma perspectiva diferente, tornar-se mais consciente de seus verdadeiros desejos e intenções, pode aí abrir os seus olhos, pode fazer com que você veja muita coisa em você que pode ser mudada. Todos nós temos isso, né? Expectativas irreais, definir metas é algo comum. Também, quando se trata de autodesenvolvimento, né,
E as nossas metas, as nossas expectativas, a gente tem que sempre se perguntar, elas são realistas? A gente está dentro do plano de realidade dessas metas? As pessoas elas tendem a ser muito otimistas sobre o que podem alcançar em um determinado período de tempo. Mas por outro lado, muitos de nós experimentamos problemas de autoestima, vemos o futuro em tons extremamente escuros. Basicamente, pessoas que entram, por exemplo, no YouTube agora, que não conseguem aparecer nas câmeras por complexo de inferioridade, por achar que as pessoas vão falar, vão criticá-las, acabam perdendo vantagens, né? Ambas as bobagens elas são enganosas e prejudiciais. O verdadeiro crescimento pessoal ele acontece ali entre subidas e descidas. Você vai falhar em algum momento, mas não desistir é a verdadeira chave. E às vezes acontece inesperadamente e de repente você percebe o quanto você conquistou, né? E aí é o momento de você continuar dando passos importantes aí em direção ao sonho que você definiu, né? E você vai definindo pequenas metas para alcançar esse seu sonho. Realizá-los deve ser sempre ali recompensar como algo, como uma xícara de chocolate quente favorito, né? Uma caminhada relaxante, uma massagem relaxante. Então a gente tem que estar sempre ali atento a isso. A gente tem que estar sempre ciente que a gente vai fracassar, mas o fracasso ele vai servir como experiência pra gente. Nunca é bom o bastante. Algumas pessoas, elas pensam que nunca são boas o suficiente, elas têm um sentimento avassalador de insatisfação em todos os momentos. Elas nunca estão satisfeitas. Muitas delas são perfeccionistas demais, com um nível muito baixo de autoconfiança. E se você tem uma paixão como escrever, desenhar, gravar vídeos, tirar fotos, né, projetar jogos, qualquer coisa do tipo, você tem que começar agora a investir nisso quanto antes, porque conhecimento e experiência eles virão com o tempo. Afinal, essa é a razão pela qual você está tentando dia após dia. Essa é a sua motivação, certo? Então você tem que mostrar o seu trabalho, sempre ouvindo ali o feedback de quem está perto de você. Você tem que se permitir conectar com as pessoas e ao redor de você e que você dê sentido ao que você faz no momento, né? Que seja algo realmente importante para você, que você se dedique, que você ame aquilo que você está fazendo. Então você deve muitas vezes ali eu, é, eu muitas vezes, no meu caso, né, me peguei usando aquelas palavras horríveis que eu devo terminar o trabalho hoje, eu devo ler, eu devo saber mais sobre fotografia, não devo tirar uma soneca, devo me acabar no trabalho. No mundo dos deveres, e deveres não se tornam, na verdade, não tornam a nossa vida melhor se for nos exageros. A gente não precisa dessas palavras no nosso dicionário dessa forma, não dessa forma. Como seria substituir algo mais poderoso e gentil e amigável, né? É a frase como quero criar um bom site ou decidi realizar esse projeto empolgante para mim. A gente deve observar esse tipo de palavra que nos permite recuperar o controle sobre as coisas e ficar mais calmos. Ter autocontrole emocional também. E ser adulto é justamente isso, é tomar decisões conscientes, lógicas e conscientes. Ninguém pode forçar ninguém a não se esquecer de brincar, de ir no barzinho, de tomar sua cervejinha, né? Enfim, não é apenas trabalho árduo. Eu tenho certeza que a sua criatividade ela irá te recompensar por se divertir. Porque se você enche muito a sua mente com muita coisa, ela vai acabar falhando em determinado momento. E pensar em dinheiro, 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 concentrar-se em gerar lucros é um dos maiores erros na nossa vida e que a gente é na definição de si mesmo, sabe? Sim, é uma parte importante da vida, mas uma motivação muito fraca ao mesmo tempo. Se você faz as coisas apenas por dinheiro, provavelmente você não encontrará felicidade e realização em nada. Você constantemente vai buscar e se sentir frustrado e se sentir esgotado ao mesmo tempo por não conseguir, por se sentir fracassado. Às vezes você vai se sentir assim, se for o caso de só ser dinheiro.
ser apaixonado por algo significa fazer esse algo porque você gosta, né? Apenas por lhe dar enorme prazer e satisfação. O segredo é você encontrar o caminho do seu sonho e o dinheiro virá junto. É uma das verdades mais difíceis de acreditar. Até eu tenho dificuldade de acreditar isso. Eu disse até eu, mas quase todo mundo tem essa dificuldade de acreditar até o momento em que consegue realmente alcançar algo. É assim que funciona. Não tem outro modo, não tem outro caminho. Sem confiança em tudo, voltando-se para os seus sonhos, apoiando paixões e aproveitando a vida diariamente, exige confiança. A gente precisa disso. A pergunta é: você confia em si mesmo? Você confia na vida? Muitas vezes tendemos a acreditar que o mundo é ruim, é hostil ou estranho demais e que você não deveria estar nele. E devemos tentar controlá-lo. É isso que a gente pensa. Quanta gente tem por aí, tantos ditadores por aí com esse tipo de pensamento. Tentar controlar a vida significa gerar um estresse enorme, que a vida é realmente imprevisível. A gente não tem como controlar isso. É um presente e é bom. Então, talvez nós possamos considerar, você possa considerar, confiar um pouco mais em si mesmo todos os dias. E fique aberto a tudo que a vida traz e aproveite para curtir tudo isso que ela traz. Algo de bom você tem que tirar de tudo isso. Não é verdade? Então, o autodesenvolvimento ele é um processo positivo que deve nos levar a uma vida mais feliz. E gratificante, claro, também. Mas também pode ser complicado. Olhe para as suas motivações e ações e distâncias e tente avaliá-las. Você tem que fazer isso e você se perguntar aquela mesma pergunta, se você acredita em si mesmo, você está dando apoio e compreensão suficiente, como o seu ego está lidando com o ciúme e a competição. Tudo isso é uma coisa que a gente tem que estar se policiando. Ser honesto consigo mesmo e crescer é uma vantagem, né? A mudança, ela vai vir em breve. Tudo isso só depende de nós mesmos, não depende de mais ninguém. Então o nosso sucesso, ele vai depender muito do que a gente vai propor para a vida e para nós mesmos. O nosso autocontrole, ele vai definir o nosso sucesso. A forma como nós lidamos com os fracassos vai definir o nosso futuro. Se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. E a gente tem que tentar manter sempre o autocontrole, sempre o equilíbrio das coisas. Nunca chegue a trabalhar tanto tempo sem ter um descanso para você. É claro que você tem que, muitas vezes você vai ter, na maioria das vezes, na verdade, você vai ter que negar o convite do amigo para você ir no barzinho. Você vai ter que negar o convite, aquela sensação, aquele querer, aquela vontade de beber a sua cervejinha, de se divertir um pouquinho, quando você está ali tentando pagar suas contas, tentando investir aquilo que você já conseguiu. E muitas vezes você vai ter que passar por cima do seu ego, por cima da sua incredulidade e perceber que o fracasso ele vai te dar experiência também, que ele vai te ajudar. O fracasso ele é uma fonte de crescimento também, porque olha só quantas pessoas, como o próprio Walt Disney, o próprio Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Steve Jobs e tantas outras pessoas, elas fracassaram, elas caíram, elas ficaram no fundo do poço e voltaram de novo com tudo. Então todas essas pessoas de sucesso, um dia elas fracassaram milhões de vezes para conseguir uma vez. E elas conseguiram aproveitar essa única oportunidade, a chance que elas tiveram para conseguir ter sucesso na vida. E se você tenta, você já é um vitorioso. Você já conseguiu a partir daqui. É isso que eu tenho para dizer para você. O que você achou desse vídeo? Comenta aí embaixo. Me ajuda a crescer nesse canal. Estou querendo crescer esse canal aqui. Eu vou trazer muitos vídeos para você. Quanto mais você curtir, quanto mais você compartilhar, mais vai me motivar a melhorar meu conteúdo, ok? Então, eu conto com vocês. Curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E tchau, até mais.